Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a esta primeira conversa do clube É Desta que Leu Isto, o novo clube de leitura da Madre Mídia, em parceria também com o SAP24, onde vamos procurar todos os meses ler 2 livros e discuti-los também, como um bom clube de leitura se quer. Comigo, nesta primeira conversa, tenho a Elisa Baltazar. Olá Elisa, estás boa? Olá João. Está tudo bem? A Elisa é a dinamizadora, por assim dizer, do clube, e tendo em conta que o primeiro livro que escolhemos para este mês de maio é o livro O Velho que Lia Romances de Amor, de Luís Sepúlveda, temos o enorme prazer de ter connosco o Manuel Alberto Valente, que é editor da Porto Editora e foi o editor do Luís Sepúlveda aqui em Portugal desde sempre, não é, Manuel? Desde sempre, sim, desde sempre. Muito obrigado por estar cá connosco. Eu é que vos agradeço. Eu vou começar por fazer uma pergunta que acho que não é difícil para si, mas eu queria ouvir uma resposta sua, que é: o que é que tornava o Luís Sepúlveda singular e como é que foi trabalhar com ele? Estamos a falar do Luís Sepúlveda, o homem, e não propriamente do Luís Sepúlveda, escritor, não é? Sobretudo a figura humana dele, é isso? Exatamente. Bom, o que o tornava, quanto a mim, uma figura singular está resumido num prefácio que ele escreveu ao Velho que Lia Romances de Amor. E eu gostava de chamar a atenção das pessoas que têm a primitiva edição do Velho que Lia Romances de Amor, ou seja, aquela que eu publiquei na ASA no princípio dos anos 90, que essa edição não tem esse prefácio que ele veio mais tarde a escrever e que faz parte da edição que está no mercado hoje da Porto Editora. E nesse prefácio, num determinado contexto, que depois todos podem ler, ele diz qualquer coisa como falar, escrever, e entre parênteses diz, é a mesma coisa. Ora bem, a principal característica do Luís Sepúlveda é que quando ele conversava connosco, nós nunca sabíamos onde é que acabava a realidade e começava a ficção. Sobre as coisas mais elementares, ou seja, ele era um homem que estava permanentemente a inventar histórias, mesmo sobre as coisas mais comezinhas do cotidiano. Nós às vezes ríamos entre amigos, dizíamos assim, mas isto que ele está a contar é verdade ou é mentira? O problema é que não era verdade nem era mentira, era a literatura a funcionar. E realmente, no caso dele, a literatura, no sentido do contar histórias, estava sempre a funcionar. E ele não se importava, isto é muito interessante quanto a mim, ele não se importava, e várias de nós ouvimos várias vezes, contar exatamente a mesma história, aplicando-a a 2 pessoas diferentes. Porque isso era a literatura. Por exemplo, eu lembro que uma vez ele, a propósito da morte do Manuel Vázquez Montalbán, o escritor espanhol, Luís Sepúlveda dizia que tinha assistido à queda do Muro de Berlim, que tinha lá estado no momento da queda do Muro de Berlim, que podia ser uma invenção, eu não sei se ele estava ou não, que em determinado momento olhou para trás e quem estava a uns metros dele? O Manuel Vázquez Montalbán. Mas eu depois ouvi-o contar a mesma história e quando ele olhava para trás não era o Manuel Vázquez Montalbán, era outra pessoa que na altura se estava a referir. Ou seja, tudo nele era sempre literatura e ficção. Eu não sei se ele esteve na queda do Muro de Berlim, mas isso não importa, não é? A verdade é que ele estava constantemente a ficcionar e a contar histórias. E eu acho que esse é
era a grande característica que, digamos, que sobressaía dele, para além de uma extrema camaradagem, de uma extrema solidariedade com os outros escritores, o que é uma coisa que não é muito frequente, enfim, e a transmissão sempre de uma mensagem de confiança e de esperança, não é? Porque ele pessoalmente nem era, não sei se algum de vocês o contactou diretamente, ele não era propriamente um homem, digamos, muito simpático naquela maneira que as pessoas, era assim um bocadinho fechado para dentro e tal, na Feira do Livro, por exemplo, a dar autógrafos, não era daqueles autores simpáticos que conversam com as pessoas, e não, ele era assim um bocadinho metido para dentro, um bocadinho casmurro e tal. Mas era essa outra parte, quer dizer, o Luís Sepúlveda era fantástico quando entrava em funcionamento a literatura, não é? A ficção. E isso tanto nos livros como na vida. Elisa, eu sei que a Elisa queria saber. Sim, Queres perguntar? antes de fazer uma pergunta, queria aproveitar para mostrar a edição que o Manel está a falar, que esta é a edição que tem o prefácio, que vale a pena ler. E agora sim vou seguir para a minha pergunta. Lembra-se quando se tornou editor do Luís Sepúlveda? Já o conhecia? Não, eu posso contar rapidamente essa história. É assim, o Velho que Lia Romances de Amor saiu, rapidamente, para a informação ser mais completa para todos aqueles que nos estão a ouvir. O Luís Sepúlveda submeteu o Velho que Lia Romances de Amor a um prémio espanhol, prémio Tigre Rouen, que ganhou, e esse prémio implicava a publicação do livro por uma pequena editora das Astúrias. Curiosamente, o lugar onde ele veio mais tarde a viver, nessa altura não vivia, não é? E, portanto, o livro saiu em Espanha numa pequena editora e não teve qualquer sucesso, não teve qualquer notoriedade. Só que uma editora francesa, que foi até ao fim a editora dele, Anne-Marie Métallier, que aliás é uma editora de muitos autores portugueses, da Lídia Jorge, por exemplo, essa mulher, porque viveu no Brasil há algum tempo, ela fala perfeitamente, ou quase perfeitamente, pelo menos lê, quer o espanhol, quer o português. E algum amigo, chamou-lhe a atenção para esse pequeno livrinho que tinha saído discretamente em Espanha, não é? E ela, quando leu o livro, aliás, uma pessoa que partilhou um bocadinho essa descoberta foi a Lídia Jorge, porque a Lídia Jorge era autora já da Anne-Marie Métallier, e ela deu-lhe a cheirar, digamos. Quando ela descobriu aquele livro, disse: mas isto é uma coisa absolutamente preciosa, eu vou já publicar isto, não é? E ela publicou o livro em França, e o livro teve um sucesso retumbante, não é? Retumbante. Ora bem, eu fazia parte, até pela idade, etc., do grupo mais próximo de editores que se encontravam em Frankfurt, e a Anne-Marie Métallier avisou-me, disse-me: opá, isto é para publicar já, não é? E portanto, eu li rapidamente o livro, ele era pequeno, e disse: não, isto tem que se publicar já. E portanto, o livro sai em 92 em França, não é? E em 93 sai imediatamente em Portugal a primeira edição. E só depois disso é que uma editora espanhola grande, a Tusquets, vendo o que estava a acontecer, repega no livro em Espanha e publica pela segunda vez, portanto, na Tusquets, e aí sim o livro explode também no mercado de língua espanhola, não é? Porque da primeira vez que tinha saído, ele tinha passado praticamente desapercebido, não é? Manuel, diga-me uma coisa, acha que este é o melhor livro do Luís Sepúlveda?
ou melhor, fazendo a pergunta de outra maneira, porque é que acha que este livro, se não for o melhor, se tornou tão especial? Não, eu diria, para ser sincero, que eu, na minha modesta opinião, é o melhor livro do Luís Sepúlveda. Modesta, mas com algum conhecimento de causa, não é? Sim, eu diria que na obra do Luís Sepúlveda há dois livros que eu considero emblemáticos, que é este que estamos a falar e que é, num nível muito diferente, a história de uma gaivota e do gato que ensinou a voar, não é? A gente sabemos todos que com o desaparecimento dos escritores, o desaparecimento físico, não é? A sua obra vai-se reduzindo, digamos, a certos livros, não é? Ninguém hoje lê, a não ser um camiliano, ninguém hoje lê os 100 e tal livros que o Camilo escreveu, não é? Ficaram meia dúzia. E eu acho que do Luís Sepúlveda, um dia, daqui a muitos anos, esperemos, ficarão estes dois livros, não é? O Velho que lia romances de amor e a história de uma gaivota. Porque o Luís Sepúlveda, e eu acho que ele o diz em vários sítios, ele escrevia sobretudo com base na memória, não é? Todos os seus livros têm como eixo central as suas próprias memórias, não é? E talvez ele nunca tenha encontrado depois uma memória tão forte como foi a da experiência de viver na Amazónia, não é? Com uma tribo dos índios Shuar, não é? Porque isto é ficção, mas ele viveu isto, não é? Ele viveu isto. E eu acho que essa experiência foi tão forte, que muitos anos depois, não é? Muitos anos depois, porque ele esteve com os índios Shuar, salvo erro, em 1978, não é? E o livro só vem a ser escrito praticamente 10 anos depois, numa altura em que ele está, aliás, na Croácia, curiosamente, a acompanhar umas filmagens e tal. Portanto, aquela memória deve ter sido tão forte, não é? Que quando explodiu em criação, deu este livro, que eu considero um livro extraordinário. Nós sabemos que, entretanto, para além de editor, também se tornou amigo do autor. Tem alguma história que queira partilhar? Olha, a história mais engraçada e tem a ver, de certa maneira, com a pergunta que me tinha feito antes, é assim, eu não conhecia o Luís Sepúlveda realmente, antes de publicar o livro, mas mal publicámos o livro, convidámo-lo para vir a Portugal e ele aceitou. E acontecia que ele estava nesse momento em Huelva, no sul de Espanha, porque se bem me lembro, fazia parte do júri do Festival de Cinema do Huelva. E, portanto, disse-nos que, sim senhor, que vinha, mas que teríamos que o ir buscar ao Algarve, a Vila Real de Santo António, porque alguém do Festival do Huelva o traria à fronteira, não é? E então eu fui com o meu colega João Duarte Rodrigues e ficámos ali, do lado de cada fronteira, à espera que aparecesse um carro. Não. Aquilo tinha uma cena um bocado de Jean Le Carré, de filme de espionagem, não é? Porque um carro do lado português, com dois tipos lá metidos dentro, na altura bastante mais novos, como compreenderão. Com mais arte de espião, é isso. Exatamente. E de repente para um carro que vem do lado espanhol e sai de lá um tipo completamente barbudo, não é? Que ele dá uma barba enorme e diz: vocês, pronto. Grandes abraços, grandes coisas.
E pronto, nós metemos-nos no carro, eu e o João com ele, para virmos para Lisboa. E mal arrancamos, ele perguntou, para onde vamos? E nós dissemos, não, vamos para Lisboa. E ele disse, sim, mas com uma condição. É que eu creio, não sei se passamos por lá diretamente ou não, mas antes disso eu quero ir a Grândola. E foi realmente a primeira paragem portuguesa do Luís Sepúlveda foi em Grândola. Existe uma fotografia do Luís Sepúlveda junto àquela placa que há à entrada das terras que diz Grândola, não é? E ele está de punho erguido, com um cabelo e umas barbas enormes, como era fruto da época, não é? Parecia o protótipo do guerrilheiro latino-americano, não é? Da nossa imaginação. E pronto, e essa fotografia é, sem qualquer sombra de dúvida, a primeira fotografia que o Luís Sepúlveda tirou em Portugal. Depois, como ele veio cá muitas vezes, há montes de histórias, mas estaria aqui toda a tarde. Deixa-me só fazer uma pergunta, Manuel. Ele explicou-lhe porque é que queria ir a Grândola? Ou o Manuel percebeu que era pelas razões? Não, por uma razão muito simples que ele contou várias vezes. Quando ele estava preso no Chile, depois do golpe de Estado de Pinochet, houve um dia, que por acaso era o dia 25 de abril de 1974, que eles sentiram todos que os guardas prisionais estavam um bocadinho inquietos. Passava-se qualquer coisa que eles presos não conseguiam perceber. E ao fim da tarde havia um guarda com que ele tinha um bocadinho mais de confiança e a quem perguntou, desculpe, o que é que se passa com vocês? E o guarda virou-se para ele e disse-lhes, vocês ganharam em Portugal. E o Luís disse que nunca mais esqueceu essa frase, não é? E depois, claro, depois soube que a Grândola do Zeca Afonso e tal, e portanto aquilo para ele era simbólico, não é? Ele queria ir a Grândola porque Grândola lembrava-lhe o momento em que nas prisões de Pinochet ele soube da notícia do 25 de Abril em Portugal. Obrigado por essa partilha, Manuel. Estamos quase a acabar, mas antes disso queria perguntar à Elisa e agora também ao Manuel, o que é que podemos esperar desta primeira edição é desta que leio isto, porque o encontro vai ser na próxima quinta-feira, não é? Dia 14 de maio, as inscrições ainda estão abertas, já tivemos bastantes inscrições mesmo, portanto é melhor apressarem-se a preencher o formulário para poderem ganhar um lugar, mas o que é que podemos esperar disso? Então, o objetivo do Clube de Leitura é aproveitarmos este tempo que estamos confinados e que muitos de nós temos um bocadinho mais tempo para fazer coisas que normalmente no nosso dia-a-dia não temos, para incentivar a leitura. E isto é uma coisa que eu tenho ouvido muita gente dizer, é agora que eu vou ler isto, é agora que eu vou pegar naquele clássico que tenho na prateleira há meses ou há anos para ler. Portanto, hoje o primeiro objetivo é esse, é incentivar as pessoas a ler, e para isso nós queremos que seja um sítio bastante informal, onde as pessoas se sintam confortáveis para partilharem se gostaram, se não gostaram, se identificam com alguma coisa ou não, e é isto que eu espero pessoalmente. Eu espero que seja um sítio onde haja uma partilha, onde as pessoas possam conversar sobre literatura na próxima quinta-feira, especificamente sobre o Luís Sepúlveda e o velho que lia romances de amor. Muito bem, e com a presença também do Manuel, bastante mais informado do que qualquer um. Não estarei seguramente melhor informado, porque no fundo eu sou, quando passarmos ao livro em concreto do que estivemos a dizer hoje, é evidente que eu posso saber mais algumas coisas, mas quando passarmos ao livro em concreto, eu serei um leitor como os outros, não é? Não sou crítico literário, costuma-se dizer que os editores são técnicos de ideias gerais,
serei se calhar um leitor mais habituado a ler do que muitos daqueles que estarão connosco, mas serei de certeza apenas mais um leitor a participar, a gostar de ouvir o que os outros nos tenham para dizer e eventualmente a contribuir com qualquer coisa que possa resultar não da minha qualidade de editor, mas da minha qualidade de leitor, só isso. Uma das frases que o Luís Sepúlveda costumava dizer é que não há dois leitores que leem da mesma maneira o mesmo texto. Acha que este clube de leitura, é desta que leio isto, pode trazer surpresas na interpretação da obra? Pode. Aliás, não é só o Luís Sepúlveda que diz isso, eu acho que todos os escritores reconhecem isso, quer dizer, qualquer livro só é acabado, só se acaba realmente no momento em que é lido por alguém, porque cada pessoa lê um livro de uma maneira diferente, não é? Há aquela frase célebre que eu agora não me lembro de quem é, mas que alguém está a explicar a um miúdo, a um adolescente, qual é a diferença entre, por exemplo, o cinema e a literatura. E diz assim, olha, naquela cena X, no cinema, tu vês, há uma mulher, uma rapariga loira, e tu estás a ver o filme e estás a ver aquela rapariga loura que o filme te está a mostrar. Num livro, quando há a descrição, um autor diz, cruzei-me, ia pelo passeio fora e cruzei-me com uma rapariga loura. Aquela rapariga loura será diferente para cada leitor que ler o livro. Essa é por um lado, a grande riqueza da literatura, é essa, não é? É que somos nós que construímos o livro também. A Ana Karenina não é uma Ana Karenina para cada um, para todos. Há uma Ana Karenina para cada leitor do Tolstói. Como há certamente um velho que lê romances de amor para cada um dos leitores deste livro. Manuel, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu é que vos agradeço. Espero que no dia... Qual é o dia? 14. No dia 14 haja muita gente. Sim, vai haver e mais tempo até para ouvirmos as suas histórias e aquilo que nos tem para dizer sobre o Luís Sepúlveda e sobre a vida, na verdade, no geral. Elisa, obrigado também por ter estado. Obrigada. Muito obrigado, Elisa, também. E não se esqueçam de se inscreverem no Clube de Leitura através do formulário que está disponível no site do SAP24. E, portanto, inscrevam-se. Esta semana, dia 14 de maio, como falámos, o livro é o Velho que Lia Romances de Amor, do Luís Sepúlveda. Depois, no final do mês, vamos ter o 1984, do George Orwell. É um bocadinho maior, portanto, se calhar é melhor começarem já a ler. Obrigado e até à próxima.